Você sabia que existem alguns países em via de desenvolvimento que a média de idade é de apenas 17 anos? Prepare-se para testemunhar miséria, atraso e fome, porque hoje vai descobrir os países mais pobres do mundo. Malawi. Em 10º lugar, o PIB por capital desses pobres países da África Austral é de apenas $1.591 por ano. 85% dos residentes vivem em zonas rurais e quase a mesma percentagem depende da agricultura, pelo que o país atravessou uma crise econômica entre 2015 e 2016, devido a uma seca repentina que, por sua vez, desencadeou uma fome severa. Segundo dados pré-pandemia, 52% da população era pobre e a classe média praticamente não existia, e 25% deles viviam em extrema pobreza. Também 9,5% da população tem HIV ou AIDS, que é 1.100.000 seropositivos em apenas 13 milhões de pessoas. A fome e a doença fizeram com que muitos avós começassem a cuidar de seus netos órfãos. Por outro lado, Malawi é um dos epicentros de discriminação e assassinato de crianças albinas, pois seus corpos são vistos como objetos mágicos. São desmembrados e vendidos como amuletos. Um braço pode custar mais de $100.100 no mercado negro. A expectativa de vida no Malawi é de apenas 65 anos. Apenas 62% dos adultos sabem ler e escrever. Se você não acha que isso é suficiente, espere pelos próximos países. Número 9, Madagascar. Esta ilha africana, conhecida por ser a terra dos lêmures, não é exatamente um paraíso para os humanos. O PIB per capita neste país, a média de apenas $1.543 e 69% dos moradores vivem em menos de $1 por dia. 85% dos domicílios não têm eletricidade, apenas metade da população tem acesso à água encanada e 90% dos domicílios não está ligado a um esgoto público. Por isso é comum que tenha evacuação ao ar livre. Por isso a ilha foi palco de surtos como a peste bubônica em 2017 e sarampo em 2019. A expectativa de vida é de apenas 67 anos. 1 em cada 16 crianças morre antes de completar 5 anos. A taxa de desnutrição de 42 antes da pandemia. A situação piorou em 2021, quando 1,5 milhão de pessoas do sul da ilha enfrentou fome terrível causada pela seca. Tantas pessoas tiveram que se alimentar apenas de gafanhotos enquanto esperavam pela ajuda humanitária. Número 8. Libéria. Este país da África Ocidental foi devastado por uma guerra civil até 2003 e em 2015 por um surto de ébola. O PIB per capita da Libéria é apenas $1.467. A sua capital, Monrovia, foi classificada pela UN como a cidade mais pobre do mundo. Apenas 1/3 dos moradores tem acesso a um banheiro adequado. E em todo o país o valor é ainda menor. Nos bairros marginais, os banheiros são tão precários que sabem quando está chovendo, ou as pessoas apenas usam praias ou espaços entre as casas para defecar. 83% de liberianos e a população está no limiar da pobreza, o que significa que vivem com menos de $1,2 por dia. A taxa de setor formal é de apenas 15% e 52% do país sofre de desnutrição. Como se isso não bastasse, mutilação genital feminina, uma prática que envolve a remoção total ou parcial dos genitais externos e generalizada. Entre 58 e 66 das mulheres liberianas foram vítimas deste abuso condenados pelas Nações Unidas. Número 7. Moçambique. PIB per capita deste país da África Austral é de $1.296. 70% dos residentes estão abaixo do limiar da pobreza. A esperança de vida é de apenas 58 anos e apenas 56% dos adultos sabem ler e escrever. Moçambique, um dos países mais afetados pelo HIV. 12% da população é de seropositiva e desde 2015 foram mais de 39.000 mortes causadas pelo AIDS. As condições sanitárias são bastante precárias. 2/3 da população não tem acesso a um sistema adequado de abastecimento de água e drenagem. A taxa de mortalidade de menor de 5 é alta e 147 em cada 1.000 crianças morrem antes de atingir essa idade. Mais de 45 dessas mortes são causadas por desnutrição e quase tanta pela malária. Número 6. Nigéria está alinhada no Saara, deserto, com um produto interno bruto per capita de apenas $1.287. Na verdade, 48% do país vive abaixo do limiar da pobreza.
ou seja, eles vivem com $1 por dia ou menos. O país é vítima de uma seca que destruiu as colheitas e matou o gado. 20% dos residentes não conseguem comida suficiente para o ano inteiro. Muitos deles comem frutos silvestres, mas alguns são tóxicos e causam diarreia. As perspectivas de saúde são ainda mais graves. Mais de 20% das crianças morrem antes do 5º aniversário. A esperança de vida mal tem 63 anos e apenas 30% das pessoas sabem ler e escrever. Como se isso não bastasse, a Nigéria é um país de acolhimento para refugiados do Mali e de Nigéria que estão envolvidos em conflitos armados. Também é importante ponto de passagem para os imigrantes que atravessam o Saara para chegar à Europa. Número 5. Sudão do Sul. Foi recentemente independente em 2011. Este é o país mais novo do mundo e também um dos mais pobres. Do PIB per capita, pois, é de apenas $1.234. Miséria sente-se em casa que quase não há eletricidade. Quem tem telemóvel deve carregá-lo no mercado. Os sapatos são mercadoria rara, por isso a maioria das pessoas andam descalço. 90% da população vive com menos de $1 por dia. Segundo as Nações Unidas, 8 em cada 10 milhões de habitantes precisam de ajuda humanitária. Embora algumas cidades seja normal viver em pequenas aldeias compostas por várias cabanas, guerra revolucionária é também a guerra civil que começou 2 anos depois. Há muito mais mulheres do que homens. Então, a poligamia se espalhou e agora um homem pode ter até 4 ou 5 esposas. Em termos de saúde, 13 de cada 100 crianças morrem antes de completar 5 anos. A mortalidade materna também é alta. Nesta circunstância, não é de surpreender que 26% dos sudaneses do Sul saibam escrever e ler. O número 4. A República Democrática do Congo. O PIB per capita para este país é de $1.141. O celular que você está assistindo neste vídeo provavelmente tem um pouco de terra deste país dentro devido ao fato de que a República Democrática do Congo é um grande exportador do coltan, que é uma rocha que contém uma alta concentração de tantalo, o mineral usado para produzir telefones celulares, mas as riquezas só beneficiam os grupos armados, resultando em uma bagunça total. 80% da sua população vive em extrema pobreza. A expectativa é de apenas 62 anos e as guerras deixam 4 milhões de crianças órfãs. De acordo com a Unicef, 43 das crianças experienciam atraso no crescimento. Em questões sanitárias, a situação também é terrível. Menos de 1/4 do país tem acesso à água. Como se não bastasse, este país é palco de um dos eventos mais medievalmente que continuou a ocorrer até agora, a caça às bruxas. Isso mesmo. Em setembro de 2021, só 8 mulheres acusadas de feitiçaria foram queimadas vivas. Número 3. República Centro-Africana. Como o próprio nome sugere, a República Centro-Africana é um país localizado exatamente no meio da África. O PIB per capita para este país é de $987 por ano. 65% dos moradores vivem em extrema pobreza. Cerca de 2,3 milhões de pessoas, que é mais da metade do país, precisam de ajuda humanitária. 40% do país sofre de desnutrição crônica e há apenas 3 médicos para cada 100 mil habitantes. A taxa de alfabetização é muito mais baixa, pois pessoas que sabem ler mal chegam a 37%. E além, a expectativa de vida é de apenas 53 anos. A infraestrutura é muito escassa. Na sua capital, Bangui, há bairros onde a água potável não sai das torneiras. Por mais de 5 anos, a Segunda Guerra Civil da Somália devastou este país e dividido em vários estados não reconhecidos que concorrem uns contra os outros. O PIB per capita aqui é de apenas $986. 75% do país está abaixo da linha da pobreza e 43% da população vive com menos de $1 por dia. A agricultura é um dos setores que sustenta a economia e entrou em crise em 2017 devido a uma seca que causou uma crise alimentar, especificamente fome para 6 milhões de pessoas. Apenas 45% do país tem acesso a fontes de água canalizada e o resto está exposto a adoecer, por exemplo, cólera por beber água contaminada. Em 2015, 1 em cada 7 crianças morreu antes de completar 5 anos, principalmente devido à fome e doenças não tratadas, devido à falta de cuidados médicos. A expectativa de vida é de apenas 56 anos
e assim como a Libéria. A mutilação genital feminina também é generalizada de fato. 95% das mulheres somalis experimentaram essa prática em 2005, mas graças ao envolvimento da autoridade foi reduzido. E agora é a hora de descobrir qual é o país mais pobre do mundo. O país mais pobre de todos os residentes tem, em média, 17 anos. Número 1, Burundi. Está localizado no coração da África subsaariana. O PIB per capita para este país é de apenas 770. Não tem acesso ao mar e a sua economia depende da agricultura, que representa a metade do PIB e dá trabalho a 90% da população. De facto, quase 1 em cada 10 burundianos vive em campo, pois é um país montanhoso. Os residentes estão bastante expostos a desastres naturais, como inundações. Antes de começar, este país é extremamente jovem. A idade média é de apenas 17 anos e cerca de 46% da população tem 14 anos ou menos. Por outro lado, mais da metade da criança sofre de desnutrição crônica. O Burundi é tão pobre que a ajuda externa representa 42% da renda total e foi descrito como um dos países menos felizes do mundo em 2018. No entanto, muitos políticos em 2015 fizeram com que os doadores internacionais parassem de doar, então o orçamento nacional foi cortado em 50%. E isso foi uma catástrofe absoluta. Felizmente, uma vez que a situação se estabilizou, as contribuições retornaram. Caso contrário, muitas mais pessoas